Nessa tarde e noite nós temos a companhia do André Greff, trabalhador desta casa, e que falará para nós hoje sobre Jesus e a libertação. Que Jesus abençoe. Boa noite a todos e a todas. Meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Hoje trouxe algumas reflexões sobre a proposta de Jesus, de seus ensinamentos, onde o título é Jesus e Libertação. Para que a gente pense um pouquinho, será que a proposta de Jesus, ela nos liberta? O que vocês acham? Liberta? Liberta do quê? É isso que a gente precisa pensar um pouco, né? Que tipo de libertação é essa? E eu já digo para vocês que o conteúdo, em especial, já vou passar aqui o final, né, hoje, é a libertação de nós mesmos. Essa é a grande libertação que nós ansiamos e que temos que ter por meta nas nossas vidas. Porque nós estamos presos, de certa forma, no mundo material, todo mundo aqui pode se dizer livre, né? Mas a gente traz maneiras de enxergar a vida, pensamentos, sentimentos, que nos aprisionam, de alguma forma, no ciclo dessa vida, dessas encarnações. Então, como que a gente pode ficar livre desse ciclo? E a proposta de Jesus veio justamente neste sentido. Então, a proposta do Mestre, ela precisa realmente ser bastante estudada, entendida, né? Então, a gente aqui também está estudando um pouquinho, tentando entender um pouco mais, né? Nós fazemos o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, aqui na casa. E a partir desses estudos, mais os estudos espíritas, o êxodo e tudo mais, a gente aos poucos vai ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito, e com certeza ainda temos muito o que ampliar. Então a gente não vai colocar aqui nenhuma verdade absoluta, né, para que todo mundo siga dessa forma, mas justamente trazer reflexões para que a gente pense um pouco nessa proposta. Então, vou passar aqui alguns trechos da Bíblia mesmo, para que a gente possa fazer algumas reflexões em relação a isso. E lá em Mateus está o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem alguma mensagem de libertação, hein? Vocês conseguem enxergar alguma coisa em relação à libertação? O que Jesus quis dizer nessa história de a cada dia suas próprias preocupações? Não se preocupem com o amanhã. Porque nós, seres humanos, somos muito preocupados com o amanhã, né? Pré-ocupados. A gente se ocupa com uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer realmente, e a gente, na nossa mente, às vezes vai imaginando que pode ser daquela forma, pode ser daquele jeito, e isso traz uma ansiedade para a nossa vida. Opa, alguém já ouviu falar em ansiedade? Já, né? Parece que é o mal do século. E não era só desse, não, naquela época já tinha também, né? Nós, seres humanos, somos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que pode acontecer. E isso a gente sabe, né? Hoje em dia a ciência já nos mostra o quanto essa ansiedade gera transtornos psicológicos, distúrbios emocionais, e muita gente se tratando com médico, com medicamento, por causa das questões de ansiedade. E olha a mensagem do Mestre, né? Há 2000 anos atrás. Se preocupar com amanhã acaba trazendo problemas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos enfrentar a cada dia
um pouco de cada vez, porque nós gastamos muitas energias nossas nessas questões que podem ou não acontecer e acabamos deixando de aplicar essas energias no momento atual. Então estamos sempre, parece que na frente, desconectados com a realidade e especialmente desconectados com o momento presente, o momento em que a gente tem que estar ali, que a gente tem que se conectar. Então essa mensagem de Jesus nos traz essas reflexões, de estarmos conectados com o momento presente e também não com o passado, porque o passado também muitas vezes nos deixa, muitos de nós estamos conectados com o passado, e isso, os estudos nos mostram que se nós estamos conectados com o passado, com alguma coisa triste que nos aconteceu, algum ato equivocado, alguma mágoa, alguma culpa, nós entramos num processo de depressão. Se nós estamos muito conectados com o futuro, nós entramos na ansiedade. Então, a proposta de Jesus, ela está presente. Olha lá, basta cada dia o seu próprio mal. Estarmos conectados com o momento presente. Essa outra passagem diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. O que diz essa mensagem a respeito de libertação? Há muitas moradas na casa do Pai. Essas moradas, nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que pode representar os vários planetas habitados que nós temos no nosso universo, mas como também representa os vários níveis espirituais que existem, as chamadas colônias espirituais e seus vários níveis, de acordo com a elevação espiritual de cada espírito. Então isso significa que nós hoje estamos aqui, neste planeta Terra, mundo de provas e expiações, já em fase, se preparando para um mundo de regeneração, fase de transição planetária, mas estamos, de certa forma, ainda presos a este mundo, porque este mundo tem essa característica de seres humanos que estão ainda ansiosos, depressivos, presos. Mas aí, o importante é que esse mundo de provas e expiações tem a característica, mas nós já estamos em fase de transição, passando para um mundo de regeneração. E o que significa a palavra regeneração? O que significa isso para nós? Regenerar é olhar para trás, perceber que nós erramos, perceber que nós temos coisas a consertar em nós mesmos e nos dedicarmos daqui para frente a nos melhorar. Aí estaremos nos regenerando. Kardec não cunhou essa palavra à toa. Regeneração. Então estamos em processo de revisão. Já fizemos algo errado, agora estamos dispostos a acertar daqui para frente. E isso tem a ver muito com a questão do autoconhecimento, que eu vou passar mais para frente. Então, isso mostra também que nós ainda vivemos muito presos, apegados à matéria, né? Preso, apegado, está muito parecido, né? Apegados à matéria, apegados aos sentimentos de ódio, vingança, culpa. Os espíritos puros, eles transitam pelos planetas, pelas várias esferas espirituais, livremente. Eles são livres. Nós ainda estamos presos a esse mundo de provas e expiações. Mas temos a oportunidade de começarmos a andar daqui para frente mais livres.
Também nessa outra passagem, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Tem alguma mensagem de prisão ou libertação aí nessa passagem? Tem, né? Olha lá. Serás metido em prisão. E aí não saireis. Ficareis preso. Claro que aqui Jesus estava usando uma metáfora. Essa questão nos diz respeito à importância do perdão. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. Isso inclui perdão e auto-perdão também, porque isso nos deixa presos. O amor une as pessoas, mas o ódio aprisiona as pessoas. Enquanto a gente tem problemas de perdão, nós estamos presos àquela pessoa, àquela situação. Enquanto nós guardamos mágoa, estamos presos àquela situação, àquela pessoa. Porque aquilo ficamos algemados à situação. Então, quando a gente executa o perdão, efetivamente, nós nos libertamos de uma situação que nos incomoda. E daí a mensagem libertadora de Jesus, a reflexão sobre esta passagem. Vamos ver outra. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ver o reino de Deus podemos interpretar como uma libertação. Não falei que os espíritos mais elevados, mais puros, eles são livres para transitar? Eles veem o reino de Deus. Mais uma figura de linguagem de Jesus nesse sentido. Mas para que a gente possa ver o reino de Deus, o que é necessário acontecer? Nascer de novo. E o que quer dizer nascer de novo? Na interpretação espírita, é a reencarnação. Outras filosofias interpretam de forma diferente, mas o Espiritismo nos coloca isso. Jesus estava se referindo à reencarnação. Então é necessário reencarnar, nascer de novo, de novo, de novo, e aí a gente vai tendo as experiências aqui na Terra, vai aprendendo a nos libertar, vai aprendendo a nos conectar com a divindade, e isso vai trazendo para nós libertação. Não julgueis a fim de não sermos julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-vos-á a convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso nos dá uma reflexão de que nós somos presos aos nossos julgamentos. E quando a gente julga uma determinada situação, a gente fica preso àquela situação. Aquela pessoa fez isso, porque ela está querendo pegar no meu pé, porque isso, porque aquilo, pronto, já nos aprisionamos. E isso não fica na nossa mente? Tá? Quando a gente tem uma ideia assim, né? Vem que a gente aceita essas ideias que vêm, né? Não fazemos exatamente vigiar os pensamentos, né? E a gente aceita esse tipo de pensamento, porque todo mundo tem, tá, gente? Não sei se vocês podem dizer que não tem, mas eu tenho, né? Um monte de pensamento que vem à minha mente, e a gente tem que ficar toda hora vigiando, olhando para isso aí não, isso aqui não, isso aqui não, né? Porque se a gente aceita, e aí a gente fica preso a essa situação. As maneiras com que a gente julga, e muitas vezes não só julga, condena e executa a pena, né? Fulano fez isso porque não gosta de mim, porque isso, porque aquilo. E aí a gente já vai lá, já faz alguma ação contra o fulano, porque a gente já julgou que ele é, e às vezes nem é isso, né? A gente está numa ilusão, inventando situações que, a partir dessas ideias que vêm na nossa mente, que são sopradas na nossa mente, podem ser nossas ou de espíritos que estão querendo nos desviar do caminho da libertação, estão querendo nos deixar presos a eles, porque essa é a ideia. Eles nos controlam, nos prendem, e quando a gente está com a ideia de se libertar,
Eles vão lá de novo, jogam uma ideia lá, que sabe que a gente vai cair, e aí volta de novo a nos prender, querer nos prender. Então é dessas questões que a gente precisa se libertar. Vamos ver mais um. Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Aí vem uma reflexão importante. Como é que a gente vai se libertar de nós mesmos, já que essa é a proposta, da nossa maneira de ver, da nossa maneira de enxergar, de interpretar, de sentir, se a gente não consegue fazer uma autoavaliação sincera? Joana de Ângeles nos convoca a isso, para a gente fazer uma autoavaliação sincera de nós mesmos. Como é que a gente vai conseguir se avaliar se a gente, ao avaliar o outro, a gente é tão meticuloso muitas vezes, né? Sabemos tudo certinho, o que foi, o que não foi, a gente conhece a situação, o porquê ou não porquê, mas na hora de fazer uma autoavaliação das nossas atitudes, porque a gente acaba cometendo alguns erros, daí a gente tem essa dificuldade. Então, aí vai uma das questões importantes, para que a gente possa se libertar, é se conhecer, o autoconhecimento. E isso vai trazer a nossa libertação. Por isso que a mensagem do Espiritismo é uma mensagem totalmente voltada para o autoconhecimento. O objetivo final, praticar aquilo que Jesus nos ensinou. E isso tem a ver, para praticar na íntegra, nós precisamos ter autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, mas eu conheço o outro, é muito mais fácil, né? Olhar para o outro, né? Mais tranquilo, né? Porque às vezes dói olhar para a gente, para as nossas sombras, dói. Mas é necessário para que a gente possa se libertar daquilo que nos prende interiormente, dentro das nossas interpretações. E aqui uma mensagem que eu trouxe também, que é a principal reflexão dessa nossa noite. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, vamos analisar por partes. Verdadeiramente serão meus discípulos, somente se permanecermos firmes na palavra de Jesus. Curiosamente, essa passagem e outras que eu já coloquei aqui tem uma conexão com a leitura que foi feita no dia de hoje. E digo a vocês que não escolhi a leitura, ela é aleatória, né? Ela, aliás, aleatória não, ela segue a programação da casa ali. Então, olha como, né, as coisas, às vezes, a espiritualidade faz os detalhes, né, para nós, que tem a ver com essa situação. Então, seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos estar sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. E aí vem a passagem importante, né? E conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. Mas os apóstolos não entenderam o que Jesus quis dizer. E lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que pode dizer que seremos livres? Eles não entenderam, né? Eles estavam pensando que Jesus estava falando da prisão ali, da escravidão, dessa questão, né? E aí Jesus deu a resposta, né? Digo a vocês a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Bem, a gente não usa muito esse termo aqui no Espiritismo, né? Pecado, mas essa é a passagem da Bíblia, está literal ali. Mas o que significa o pecado? É os nossos erros, né? Essa é a interpretação, os nossos erros que a gente comete. E como sabemos que existe uma lei chamada lei de ação e reação, toda vez que a gente comete um deslize em relação às leis universais, às leis de Deus, nós precisamos fazer uma reparação. É como
uma professora, como um ensinamento, né? Eu gosto também da questão da estrada, né? Um guarda-reio dos dois lados. Quando a gente se desvia um pouquinho da meta, a gente bate no lado, né? Aí, opa, sente um arranhão ali, volta para o meio, daqui a pouco a gente bate no outro lado. Então, a gente está saindo fora das leis divinas, alguma coisa acontece para nos colocar de volta no caminho certo. Essa é a mensagem efetiva. E a gente encara a batida no guarda-reio, às vezes, né? Ficamos chorando lá, porque arranhou tudo, porque doeu, porque... Mas essa é a questão. A lei de ação e reação funciona dessa forma, para que a gente não saia fora do caminho. Às vezes a gente insiste, a gente é teimoso, né? E acaba saindo bastante fora do caminho, e vai indo, e vai se arranhando, e vai se debatendo em relação a isso. Porque a gente não está conectado, não está em linha com a verdade. E aí vem a grande reflexão sobre essa passagem da Bíblia. A conexão com a verdade. O que é essa conexão com a verdade? O que é a verdade, afinal de contas? Alguém aqui pode dizer que eu sei qual é a verdade? Difícil, né? A gente ainda não consegue entender toda a verdade, como é que ela funciona. Joana de Ângeles diz que a verdade é Deus. Deus também é amor, mas também é verdade. Então, se nós quisermos estarmos conectados, religados, aí o sentido verdadeiro da palavra religião, estarmos religados com Deus, nós temos que estar conectados, ligados com a verdade. Se nós estivermos conectados com a verdade, aquela verdade que está no nosso coração, nós estamos verdadeiramente em religião. Mas, além disso, cada pessoa, cada um de nós, em função do nosso estágio evolutivo, tem a sua verdade. Cada um tem o seu ponto de vista em relação às coisas. Porque ainda precisamos crescer muito, amadurecer muito, evoluir espiritualmente para que a gente possa realmente se conectar com a verdade do universo. O que a gente pode fazer por enquanto é buscar estarmos em linha, religados com essa verdade. E aí, a gente pode ter um exemplo. Esse livro. Se eu enxergar esse livro assim, dessa forma, talvez eu não saiba que é um livro, mas eu vou estar enxergando um retângulo, tantos centímetros de altura, tantos de largura. Ou se eu enxergar ele assim, eu já vou estar enxergando algo diferente. Se eu enxergar assim, eu vou estar enxergando outra coisa. Mas vamos dizer que esse livro é a verdade. Só que nós, do nosso ponto de vista, que ainda é pequeno, porque não evoluímos totalmente ainda, nós vamos olhar para a verdade e vamos dizer, verdade tem uns 2 centímetros de altura, por uns 12, 13 centímetros de largura, isso é a verdade. E a gente vai estar olhando para ela e vai estar dizendo, essa é a verdade. E vamos estar teimando com os outros que essa é a verdade. Mas tem um outro que está enxergando a verdade desse ponto daqui. Ele vai estar vendo uma coisa diferente. E vai estar temendo com a gente também que não, a verdade é diferente, ela tem... E assim acontecem tantas brigas, tantas discussões, tantas guerras, tantos problemas na humanidade, porque cada um quer impor a sua verdade, o seu ponto de vista em relação às reflexões e às discussões filosóficas que existem. Então, cada um de nós tem a sua verdade, que é o que a gente consegue enxergar, o seu ponto de vista, a sua perspectiva em relação às coisas. E o que a gente precisa fazer para enxergar a verdade sobre outros aspectos? Verificarmos quais são os outros pontos de vista. Se a gente se juntar e mostrar cada um o seu ponto de vista, a gente vai estar conseguindo enxergar algo mais. Né? E mesmo assim, a gente vai
enxergar um pouco mais aqui no lado, mas a verdade ela ainda é muito profunda. A verdade ela está em cada página dessa, nós vamos ter que abrir o livro, vamos ter que folhear, vamos ter que ler, vamos ter que estudar. Ainda vai longe para a gente entender efetivamente toda a verdade. Mas a nossa verdade, entretanto, é uma verdade dinâmica. Porque à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos encarando a verdade sob um ponto de vista diferente. Nós vamos ampliando o nosso espectro e vamos conseguindo enxergar um pouco mais. Então, aí vem uma pergunta para todos nós, né, que participamos da vida no dia a dia, e todas as pessoas. Queremos realmente conhecer a verdade a respeito de nós, a respeito do universo, das leis do universo, das leis de Deus? Ou queremos impor a nossa verdade para os outros? Essa é uma grande reflexão que a gente tem que fazer a todo momento. Porque muitas vezes a gente se vê nessa questão. Então, falar qual é o nosso ponto de vista, discutir o nosso ponto de vista é importante. Mas também ouvir o ponto de vista do outro, reflexionar. E Joana também nos diz que a verdade ela vai ser aquilo que a gente, no nosso nível evolutivo, aquilo que a gente conseguir colocar à luz da razão e dos fatos. É os fatos, é a razão, usamos a razão, aquilo por enquanto vai ser a nossa verdade. O ser humano é complicado, né? Na ciência, por exemplo, trabalhamos com as verdades relativas de ponta. A ciência hoje descobre, por exemplo, a questão da alimentação já mudou muito, né? Na época que o ovo frito era bom, lá no começo, depois o ovo passou a ser o vilão da história, depois passou a ser o bom da história agora de novo. Cada momento a verdade vai mudando, né? Mas não basta conhecer o Espiritismo, saber o que ele contém e nos dizermos espíritas e estaremos libertos? Com certeza não, né? Precisamos praticar isso dentro de nós. E estarmos conectados com essa verdade e abertos às novas verdades que vão vindo, sempre colocando a luz da razão. Precisamos nos desenvolver muito ainda para compreender o que o Espiritismo, o que Jesus nos ensinou. Por isso, esses momentos de reflexão eu acho muito importantes, para que a gente possa realmente ir abrindo as nossas mentes, pensando. Talvez muitos de vocês não concordem com algumas coisas que eu estou dizendo aqui. Que bom! Mas vamos refletir sobre o assunto. Alguns concordam, e assim a gente vai se ampliando. Como eu disse no começo, né? E nem poderia ser diferente, eu não estou aqui para colocar uma verdade para vocês, eu estou aqui para refletir sobre a verdade. Senão eu estaria fazendo justamente o contrário do que eu estou dizendo, né? Então a verdade também é uma luz, nesse sentido, que pode nos cegar. Porque às vezes a verdade ela dói. E a verdade é uma luz tão forte, que a gente ainda na escuridão que a gente está, se a gente for ter contato com toda a verdade, a gente vai ficar com dor na vista, não vai dar, a gente vai olhar para o outro lado, né? E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quando alguém nos vem com alguma verdade, quando a gente topa com alguma situação em relação ao nosso comportamento, em relação àquilo que a gente pensa, a gente se desvia, não quero nem saber dessa verdade, né? Porque aquilo nos dói. E tem toda outra questão, né, envolvendo aí sentimentos de culpa, enfim, algumas questões que a gente acaba se desviando, né, e não querendo colocar. Então, Joana também nos coloca sobre essa questão da verdade, que às vezes estar conectado com a verdade é estar conectado com Deus, e não com as verdades que são aquelas verdades convenientes que nós queremos colocar para os outros e para nós. Que existem verdades, né, que a gente coloca sob uma reflexão que aparenta ser uma reflexão lógica, mas não é.
lá no fundo, se a gente sabe e sente, e aí a conexão conosco mesmo, o que nós estamos sentindo efetivamente, né? Aquilo é a verdade ou é algo que eu estou querendo racionalizar? E aí vem uma explicação da psicologia em relação a isso, né? A racionalização é achar uma explicação lógica para uma coisa que não é lógica. Qualquer um que põe à prova já vê que não é, mas às vezes a gente vê isso, né? Não? A gente vê isso, né? Na televisão, assim, a gente vê um monte de coisa, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas a gente vê algo assim que... Nessa área de defesa, de justiça, né? Às vezes nas discussões, tem cada coisa assim que a gente vê que está uma desconexão com a verdade do que acontece ali. E essa desconexão, ela nos traz problemas psicológicos. Ela nos traz, porque é como uma teia que a gente vai se emaranhando nela, e acabamos nos enrolados, e aí depois para poder fazer o movimento contrário é difícil. Para a gente sair dessa teia que nos prende. Mas o que a gente pode fazer para caminhar cada vez mais em direção à verdade? Bom, se nós não temos condições de conhecer toda a verdade neste momento, porque a verdade às vezes ela dói, e aí o Raul Teixeira também tem uma questão que ele diz o seguinte: a verdade é um diamante, mas quando atirado na cabeça dos outros, dói, fere. E às vezes a gente também quer atirar a verdade na cara das pessoas, né? E acabou nos ferindo também. Então, tem que ser devagar, ela tem que ser lá, como Jesus falou, com as reencarnações. Para ver o reino de Deus, várias reencarnações. E a gente vai devagarinho buscando essa verdade. Mas aí tem uma diferença nesse caminho, que é o seguinte: a gente pode optar por continuar saindo fora da verdade, ou podemos optar por dizer, não, eu quero daqui para frente estar o máximo que eu puder conectado com a verdade. E isso inclui quaisquer pequenos atos da nossa vida. Quando a gente foge da verdade, a gente tem que lembrar que nós estamos criando um problema para nós mesmos. Então, se a gente daqui para frente consegue desenvolver isso, né, a gente vai desenvolvendo um olhar interior, vai desenvolvendo, peraí, mas eu estou conectado com a verdade ou eu estou querendo dar essa desculpa aqui, ou eu estou querendo dar aquela explicação ali, mas que no fundo o meu sentimento diz que não é a verdade. Essas reflexões diárias que nós podemos fazer vão nos trazendo cada vez mais a conexão com a verdade. E, lembrando que Joana nos falou, estar conectado com a verdade é estar conectados com Deus. Não há como nós fazermos essa religação com Deus se estivermos conectados com a verdade. E aí é necessário, então, ter mais humildade. A humildade é absolutamente necessária para que a gente possa fazer esse olhar para dentro de si e nos conectar com a verdade. Se nós não olharmos para nós e vermos, poxa, eu errei aqui naquela situação, então vamos reparar, vamos pedir desculpas, ali a gente vai estar se conectando com a verdade, porque a gente sente, está lá no fundo. Às vezes a nossa mente, ela nos engana. Tem uma coisinha chamada ego, que a gente estuda na psicologia, né? E o ego às vezes tenta nos enganar em relação às coisas. Não, mas eu fiz aquilo porque eu precisava, porque era o certo, porque... Mas lá o nosso sentimento diz, opa, não é bem assim, né? Qual era a nossa verdadeira intenção quando a gente fez aquilo? É essas conexões que a gente precisa fazer no dia a dia para que a gente possa realmente estarmos conectados com a verdade. E como é que a gente pode ir ampliando, além de obter a humildade, fazer essa autoavaliação, né? É estudando, vivenciando, compartilhando conhecimentos, colocando as coisas à luz da razão, observando os fatos, para que a gente possa estar treinado a se conectar sempre com a verdade. Por mais que às vezes a gente não vai estar totalmente conectado, porque a gente não está enxergando determinadas situações. Mas para nós, aquela é a verdade, nós estamos sentindo que é a verdade, então, pronto. Vamos nos conectar com essa verdade.
Se mais tarde a vida nos mostrar que não era bem assim, ótimo, mas nós não estávamos enganando a nós mesmos. O sentimento dizendo uma coisa e a nossa racionalidade outra. Essa conexão é necessária. O sentimento e a razão têm que estar conectados um com o outro, para que a gente possa estar realmente em verdade. E aí, vamos pegar uma frase aqui de um grande filósofo da humanidade, né, Sócrates. Ele disse: só sei que nada sei. Todo mundo conhece essa frase, né? Mas ele continua essa frase e diz: e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. É fantástica essa frase, né? Um dos maiores filósofos da humanidade, que até hoje é citado e estudado. Só sei que nada sei, ele não sabia nada. Por quê? Porque quanto mais a gente sabe, é como o universo, né? Cada vez mais que a gente estuda, o sistema solar é isso aqui, eu já acho que só o sistema solar. Daqui a pouco a gente estuda aqui, mas tem uma estrela além do sistema solar. Aí a gente vai vendo que tem outra, e é infinito isso. A verdade, ela segue esse mesmo caminho. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E quem acha que sabe tudo é aquele que sabe só um pouquinho, que está enxergando só uma parte do livro, né? Nem sabe que é um livro, só está enxergando esse lado aqui, e está teimando que aquilo é a verdade. E quantas vezes, né, fazendo essa reflexão para nós, né, isso acontece na nossa vida. Então envolve a humildade de sabermos que ainda somos seres que estamos evoluindo. A gente pode tentar compartilhar a verdade. Olha, fulano, eu acho isso aqui, né? Mas aí a pessoa fica brava porque tudo bem, né? Então vamos compartilhar pelo menos, né? Então pensar, agir e viver de acordo com as nossas verdades mais íntimas. Aí está o caminho para que a gente possa realmente fazer essa conexão. Alinhar-se com essa nossa verdade inconsciente, porque o nosso inconsciente nos traz muitas coisas que a gente não conhece, mas em pensamento não, mas em sentimento eles nos mostram naquilo que a gente acredita, naquilo que é, aquilo que não é. A gente tem esse sentimento. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, já nos dizem os Espíritos. Então, isso vem do sentimento. Às vezes você não precisa conhecer, mas sabe. Sabe pelo sentimento que a gente tem. Alinhar-se com esses sentimentos mais profundos, assumir os erros. Isso é uma coisa às vezes difícil, e a gente está aqui, a gente erra, né? Estamos aqui no planeta, aprendendo, e aí a gente tropeça, às vezes a gente erra. Inevitável, porque estamos num processo de aprendizado. Agora, o problema é o que a gente faz com esse erro. Tenta dizer que não errei, que não é nada disso, ou a gente assume humildemente, se conecta com a verdade e diz, não, realmente eu tinha esse pensamento e agora que bom, estou evoluindo. Estou mudando o meu pensamento em função dessa reflexão. Ou continuamos naquele mesmo pensamento, sem querer assumir o erro, né, e teimando naquela situação, a gente não vai evoluir. Não vamos estar nos conectando cada vez mais com essa verdade. E a nossa mente, como dizia um colega meu professor de yoga, a mente mente. Né, e a nossa mente, ela prega peças realmente. Né? Vêm os pensamentos, que às vezes são para nos desviar dessa verdade. E a gente tem que parar e pensar, não, mas espera aí, qual é a conexão com o meu sentimento? Novamente, né? E aí envolve também ser lúcido em relação às coisas, ser consciente. A ilusão aprisiona. Quantos de nós somos iludidos, seres humanos, em relação a muitas coisas? Iludidos em relação à matéria, iludidos em relação aos cargos de poder, de mando, iludidos em relação às pessoas, que a gente se ilude, cria expectativas, espera das pessoas uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem dar para a gente, porque elas são seres ainda imaturos como nós, então ainda estão aprendendo também. Kardec também nos falou, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão,
face a face, em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face, é enxergar, é estar conectado com a verdade. Quando a gente está conectado com a razão, com a verdade, nós realmente teremos a verdadeira fé. Enquanto a gente tiver uma fé que não está conectada com essa verdade, essa fé é frágil. Porque qualquer coisa que alguém nos coloque, que duvide, a gente já fica agoniado, nervoso. Não, se eu estou conectado com a verdade, então a minha fé, ela continua. Que tem a ver com a leitura também que foi feita hoje, né? O irmão nos falou ali que se a gente estiver nos ensinamentos de Jesus, se eu estou bem lembrado da leitura, acho que foi isso, né? Se estiver nos ensinamentos de Jesus, os outros vão falar, os outros vão fazer um monte de coisa em relação a nós, vão nos acusar, mas se nós estivermos conectados, não abala, conectados com a verdade. E para irmos finalizando, adotando então o jugo de Jesus, o jugo leve que Jesus colocou, né? Que são essas questões, é compreendermos e colocarmos isso em prática, nós vamos estar adotando para nós uma visão de vida que vai ser muito mais leve de carregarmos, o fardo. Porque essas questões é que nos trazem os aprisionamentos, os problemas. Quando a gente se libertar de tudo isso, queria que fizesse uma reflexão, por 10 segundos que seja. Imagine, se eu conseguisse me libertar de tudo aquilo que me prende, esses erros meus do passado, as pessoas que me fizeram mal, as mágoas que eu tenho. Imagine, se vocês conseguissem se libertar disso nesse momento, quanto a vida não ia ser boa. Nós precisamos treinar a nossa mente para perceber o quanto isso é bom para nós. E aí a gente vai se conectar realmente com aquilo que Jesus estava falando. É essa libertação que nós precisamos. E toda a doutrina de Jesus se constitui de otimismo e de plenitude, nos diz a Joana de Ângeles. E o convite de Jesus é para irmos até Ele. E Ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós adotarmos a maneira de enxergar dele, nós vamos estar muito mais aliviados dos problemas desse mundo que estamos apegados. Então, mas ele diz: vinde a mim, venham, caminhem, façam um movimento. Então nós precisamos fazer esse movimento de compreendermos a sua mensagem, de aplicarmos essa mensagem no dia a dia, e aí nós estamos caminhando para Ele. Estarmos conectados com a verdade, estamos caminhando para Ele. E vamos subindo essas escadas da evolução, degrau a degrau. Adotamos a sua visão de vida e essa subida vai ser mais suave também. Porque então, quando chegarmos ao final dessa escada, no último degrau, nós estaremos totalmente livres. Seremos espíritos puros. Jesus estará nos esperando de braços abertos. Muito obrigado pela atenção de vocês na noite de hoje. E renovo os meus votos de muita paz no coração de cada um. Muito obrigado.